Amados, eu não tenho noção, não tinha e não tenho noção do que Deus tem a realizar e a fazer. Cada detalhe é importante na nossa vida de fé, na nossa vida de comunhão com Deus, na condução que Ele tem para a nossa vida. Quando você se submete a alguns princípios da parte de Deus, o Senhor vai te conduzindo. E Ele vai operando coisas que você diz assim: uau, eu não sabia que era isso, que tinha a ver com isso. Uau, como pode isso aqui acontecer? E aí eu quero dizer para vocês, amados, o Imersão Total estar aqui em Porto Velho, Rondônia, é porque tem algo específico da parte de Deus para ser desenvolvido. Tem coisas que vão acontecer, vão reverberar ainda a partir desse período profético e apostólico que se estabelece. Nós às vezes não entendemos muito as coisas, a gente também não precisa entender muito, a gente só precisa se submeter e permitir que Deus faça, e esse é o nosso papel, e Deus vai fazendo, amém? Glória a Deus. Em 2008 nós conhecemos o apóstolo Géser e a apóstola Maricleide. 2008 eu vivia uma crise existencial, ministerial, uma crise familiar, estávamos vivendo esgotados. Você já viu um palitinho de fósforo queimadinho? Hein? Aquele que você acende ele, você fica ali tentando, acender alguma coisa e parece que aquele negócio não acende e o palito vai queimando. Hein? E no final ele só sobra aquele negocinho na ponta do teu dedo, quase te queimando. O que você faz com ele? Joga fora? Eu estava a ponto de ser jogado fora, estava nesse estado, a tal ponto de um dia nós chegarmos num seminário de libertação. Você tem alguma coisa errada com a gente. Amados, eu era comerciante, tínhamos 4 lojas, vivíamos uma vida muito boa, sabe, financeiramente redondo, tudo direitinho. O nosso alvo na nossa região, que é uma região muito linda, se eu fosse você, não perdia tempo. O dia que o apóstolo Fábio for, faz uma caravana, vai todo mundo para Cabo Frio. Amados, é o lugar mais bonito do Brasil. Pensa, não, é um lugar maravilhoso, E aí, amados, o que acontece? Só que aquele lugar maravilhoso estava muito ruim, amado. Estava muito ruim. Porque nós prosperamos, mas chegou o tempo, amado, de acabar com tudo e seguir uma condução de Deus para a nossa vida, que era o ministério. E assim nós fizemos. Mas acabou tudo. As finanças foram embora, a gente bancando tudo na igreja, fazendo tudo. E eu tinha muita dificuldade de falar sobre finanças na igreja, tinha muita dificuldade com essa coisa todinha, porque ainda trazia um ranço, sabe, de tradicionalismo comigo, e eu ficava pensando, o que as pessoas vão pensar a meu respeito? Você já viu essa coisa assim? Hein? Você fica naquela coisa de pensando o que os outros vão pensar, e você vai fazendo tudo, vai bancando tudo, até que um dia, um pastor olhou para mim e falou: você está em pecado. Eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo? Ele falou: você está tirando das pessoas o privilégio delas serem abençoadas. Você precisa permitir que elas te abençoem, que elas façam parte da obra, que elas verdadeiramente participem de tudo isso. Eu falei: meu Deus, para completar, eu estou passando todo esse aperto, eu ainda estou em pecado. E aí, amado, fomos para um tal de um seminário com a apóstola Neuza Itioca. Eu falei: vamos tirar esses demônios da gente, essas cracas, tirar esses trem todinho. Chegamos lá, rapaz, pensa, chegamos lá, o camarada veio ministrar minha vida, um pastor alto, sabe, pastor Newton, boa pessoa, tremendo, aquele homem, sabe, elegante, equilibrado. Ele olhou para mim e falou: meu menino, senta, por favor, e começa a me contar os seus problemas. E eu comecei a contar, e olha que eram muitos problemas, e eu comecei a contar tudo a respeito do ministério, como nós estávamos, como estava a família, como estava tudo, e ele começou a ouvir tudo aquilo. Aquele homem começou a ficar vermelho na minha frente. Daqui a pouco aquele homem se levantou, deu um tapa na mesa. As irmãs que estavam, as intercessoras do lado, ficaram olhando e ficaram assim: meu Deus, o que ele vai fazer? Porque elas, na certa, pensaram: ele nunca fez isso, o que está acontecendo? Ele deu um tapa na mesa e falou assim: ô menino, presta bem atenção no que eu vou falar para você. Volta para aquela cidade, fecha aquela igreja, manda cada um procurar uma igreja, aquela igreja está acabando com você, e vai cuidar da tua família.
Aí eu falei, meu Deus, eu vim aqui para ser liberto, eu vim aqui para ser curado, restaurado. Aí voltei, eu e minha esposa chorando, dirigindo o carro. A gente morre, mas a gente não acaba com a igreja. Eita, isso, amados, foi tremendo demais, mas foi desesperador. Quando foi em 2008, terminamos um seminário, e depois de terminar o seminário, eu emprestei nossa igreja para o conselho de pastores da cidade. Quando eu emprestei a igreja, ele terminou, ele fez o seminário lá. Fez um seminário na igreja, e quando ele veio me entregar o microfone, que ele me entregou o microfone, o Espírito Santo falou comigo. Pergunta a ele se ele quer ser teu pai. Eu olhei para ele assim mesmo. Ele olhando para mim, assim mesmo, minha esposa olhando para mim. Eu falei, não vou perguntar não. O Espírito Santo falou comigo pela segunda vez. Pergunta a ele se ele quer ser teu pai. Eu falei, não vou perguntar. Você já teve trauma com a tua paternidade? Você já teve traumas com liderança? Você já foi ferido em liderança? Você já foi deixado de lado, já foi rejeitado? Você fez tudo certinho, procurou ser fiel, mas mesmo assim, abusaram da tua fé, abusaram de você. Assim eu estava, e eu não queria de jeito nenhum permitir que ninguém estivesse sobre a minha cabeça. Às vezes nós vivemos na igreja e estamos fazendo a obra do Senhor, mas só a gente sabe o quanto está sangrando lá por dentro. Estamos orando por pessoas, estamos ministrando, somos líderes de célula, estamos avançando, fazendo tanta coisa, mas temos ainda situações mal resolvidas lá atrás, e inúmeras vezes é relacionada à paternidade, à autoridade espiritual de alguém que estava sobre a nossa vida, nos cobrindo. Seja um pai biológico, seja um pai espiritual. E o que acontece, amados? A minha guerra agora não era com ninguém. A minha guerra era com o Espírito Santo. A minha guerra era pessoal com Deus, porque eu não queria me permitir aquilo. Passou um filme na minha cabeça de tantas coisas que eu vivi, de tantas decepções. E aí eu não resisti quando o Espírito Santo falou comigo pela terceira vez. Pergunta a ele se ele quer ser teu pai. E eu olhei para ele e falei assim, apóstolo Gésio, o Espírito Santo está me mandando perguntar ao Senhor se o Senhor quer ser meu pai. A igreja ficou um silêncio. Ele olhou para mim com o olho regalado. Mamãe fez aquele jeito dela assim. A Gessi querendo voar no meu pescoço, só ela, só eu sei o olhar fulminante da minha esposa. E ele olhou para mim e falou, pai não escolhe filho, filho é que escolhe pai. Se você quer, eu quero. Naquele momento foi uma explosão de choro na igreja. Foi um monte de gente dando glória a Deus, aleluia. Foi um mover tão tremendo na igreja. E a minha esposa virou para ele e falou assim, olha, eu conheço o Gesier, sei quem é meu marido, mas o senhor não conheço, vai me provar, vai ter que me provar quem o senhor é. Que, aliás, que o senhor é o senhor. Ele disse, meu Deus, nunca aconteceu um negócio desse comigo. Mas ali começou algo poderoso. E aí, amados, o que acontece? Chego eu aqui em Porto Velho, Rondônia. Depois de esses anos todinhos, isso começou em 2008, nós começamos a viver essa relação de paternidade, esta relação pura, santa. Fui curado, fui restaurado, minha família foi curada, minha família foi restaurada. Pensa, você não tem ideia de tudo que eu vivi dentro da minha casa de restauração, da restauração da fé do meu filho, da restauração, sabe, da estrutura da nossa casa, da nossa família. Você não tem ideia do que nós começamos a viver financeiramente. Financeiramente fomos tão abençoados, financeiramente nós prosperamos tanto, nós conquistamos tantas coisas financeiramente. Amados, nosso ministério cresceu, uma igreja pequena, pagando aluguel num salãozinho de 200 metros quadrados. Deus nos deu um imóvel no centro de Cabo Frio, que hoje custa mais de 10 milhões de reais.
Isso foi em 2008, nós compramos esse imóvel em 2009, sem dinheiro, sem ninguém na igreja praticamente, só milagre. Sabe o que moveu tudo isso? Paternidade. Restauração da paternidade, restauração de uma cobertura paterna. E aí, amados, quando eu estou falando, vem para cá, e nós estamos vindo para cá, e depois desses anos todinhos, no ano passado, o pastor Fábio estava lá na imersão conosco, e eu virei para o apóstolo Gésio e falei: pai, eu vou escrever um livro sobre paternidade, e o livro que eu vou escrever sobre paternidade, toda a venda desse livro de paternidade vai ser para abençoar a sua vida. Toda a venda do livro de paternidade. E aí, amados, o que acontece? Eu falei isso no ano passado. E aí, estou eu trabalhando essa coisa todinha. Mas não tô entendendo o que a gente não consegue fechar, não consegue resolver coisas básicas para a conclusão do livro. E aí eu estava com o editor de Campinas, fazendo a edição do livro, fazendo tudo e enviando para ele os capítulos, todas as coisas para ele. E aí tinha um capítulo que eu comecei a trabalhar o capítulo chamava-se O Poder de Ser Filho. E aí eu trabalhando o poder de ser filho, e quando eu comecei a trabalhar o poder de ser filho, a coisa tomou uma dimensão, uma forma tão grande, e eu já estava com mais de 15 mil palavras em um capítulo. E aí ele virou para mim e falou: apóstolo, por favor, me manda esse capítulo para eu poder dar uma olhada. Quando eu mandei para ele o capítulo, ele olhou e falou assim: apóstolo, por favor, não faça isso. O senhor não pode fazer dessa forma. O senhor precisa pegar esse capítulo, você divide ele em dois e o outro faz um outro livro. Eu falei: mas como assim? Ele falou: o senhor está escrevendo sobre o Evangelho de João. O senhor começou a falar sobre paternidade e revelar a paternidade de Deus em Jesus no Evangelho de João de uma forma tão tremenda, tão poderosa. Pega isso aí agora e transforma o que o senhor está escrevendo num devocional diário de 21 dias. 21 dias, escuta, de encontro com o amor do Pai. Eu falei: meu Deus. Ele falou: 21 dias, ativando o poder de ser filho. 21 dias. Eu falei: meu Deus, e agora? Mas como é que eu vou fazer? Aí ele falou: faz isso, e o irmão vai poder fazer o seguinte: faz o pré-lançamento disso lá em Rondônia. Faz o pré-lançamento disso em Rondônia. E aí, quando for em São Paulo, o senhor faz o lançamento desses 21 dias e faz o lançamento do livro de paternidade. Eu falei: meu Deus. Bom, caí dentro, terminando, escrevendo, madrugada, sem dormir, direto, preparando tudo para sair o livro agora, não é? E eu nem vi ainda, amados. Eu não peguei no livro ainda, foi feito lá em Campinas, e eles mandaram para cá, eu ainda tenho que ver se está legal, o que eu tenho que... Hein, amado, o filho nasceu e eu não peguei meu filho ainda, e ele já veio para cá, está aqui. Escuta, olha como Deus faz as coisas, como Deus faz as coisas. Teve 2 filhos nossos, ministeriais, que alguns anos atrás saíram de nossa igreja. E saíram de nossa igreja em rebeldia. Saíram de nossa igreja. E, porque um gabinete, eu não consigo deixar de ser pai, como pastor, como um apóstolo. E eu disse para eles, no gabinete: a tua empresa é um problema, ela pode fazer prosperar qualquer um, mas para vocês é um problema, acaba com essa empresa, vende essa empresa. E ele não entendeu o que eu estava falando com ele. Ela se rebelou contra mim, ele se rebelou contra mim, e os 2 saíram da igreja e começaram a falar mal da paternidade, começaram a bater forte na paternidade. Pensa, eu comecei a viver um desgosto, uma coisa tão ruim, e eu escrevendo,
sobre paternidade. E um dos capítulos, Deus foi taxativo comigo, falando que o pai não pode morrer com a morte do filho. Isso foi forte para mim. E aí, amados, agora, nessa semana, o que acontece? Ou melhor dizendo, nessa semana, agora, véspera de viajar, quarta-feira dessa semana, ela me liga. O senhor pode vir aqui em casa? Eu estou operada, preciso ver o senhor. Ei, separada do marido, se separaram os dois. Eu preciso ver o senhor. Eu falei, Gessi, eu não tenho tempo, mas a gente precisa ir lá. A gente está com viagem, com tudo, tanta coisa, mas a gente tem que ir lá. E fomos. Chegamos lá, irmãos. Escuta bem. Quando nós chegamos lá, ela nos pediu perdão. E o marido estava em casa. O marido voltou para casa e nos pediu perdão. Vai, escuta. E nos pediu perdão. Para completar, eles nos contaram o que aconteceu. A empresa faliu. Ficaram com mais de 500 mil de dívida. Ei, o pai dela disse que a odiava. O pai dela partiu para cima dela para bater nela e disse, eu passei a te odiar desde o dia em que você se tornou uma empresária. E abandonou ela. E ele virou para mim e disse, e o meu pai, porque eu fali, me deserdou. Eu falei, vocês podiam ter tocado em mim, mas nunca na paternidade. Os dois pais biológicos os abandonaram. Você consegue entender que as coisas não são por acaso? E eu estive com eles na quarta-feira e eu falei, eu estou indo para Rondônia para fazer o pré-lançamento de um livro de paternidade. Deus tem algo poderoso a fazer na tua vida. E eu estava ali orando, eu estava enxergando algo tremendo. Você sabe por quê, querido? Porque Deus precisa de filhos que vão ser pais. Deus precisa de pais curados para gerar outros filhos e assumir a paternidade deste estado e dessa nação. Abra sua Bíblia. Jesus. Dá uma chegadinha no livro de Samuel. Livro de Samuel, capítulo 16. Vamos dar uma passeadazinha aí nessa história de Samuel, nessa história de Davi, amém? Para compreendermos o que Papai do Céu tem para nos revelar nesses dias. Eu quero falar com você nessa noite sobre alinhar a vida ao destino profético. Diga comigo, eu preciso alinhar a minha vida ao meu destino profético. Diga, eu tenho um destino profético escondido no meu Pai Celestial. E eu preciso alinhar a minha vida a este destino profético. E eu alinho a minha vida a este destino profético. Diga, eu alinho a minha vida a esse destino profético, enxergando na palavra o que o meu Deus tem para a minha vida, através da paternidade restaurada. Diga assim, paternidade não é uma ideia de homens, ela foi gerada por Deus, Ele é o nosso Pai Celestial e nos revelou o governo dos céus. Diga, governo dos céus é exercido através de um pai.
Não apenas através de um Deus, mas através de um pai que tem filhos. Ei, e estes filhos lhes são obedientes, fiéis e lhe honram. E por isso há princípios dentro da sua palavra para que se honre pai e mãe. E Deus, todas as vezes que quiser operar na terra, Ele vai até uma família para encontrar um pai e uma mãe, e encontrar um filho alinhado à paternidade, a fim de que Ele possa usá-lo poderosamente nessa terra. Este filho vai honrar a paternidade, e automaticamente, ao honrar a paternidade, ele estará honrando o seu Deus. Deus será honrado através da honra que ele dá ao seu pai. Por isso, o Senhor diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias. Diga assim: se prolongue os teus dias na terra do milagre. Diga: na terra do milagre. Diga: na terra do milagre. Porque a terra aonde eles teriam seus dias prolongados seria a terra da promessa, a terra do milagre. Não é apenas viver muitos anos, não, amados, é viver muitos anos dentro da bênção. Ei, você não vai viver bênção apenas ocasionalmente, não. Você vai viver dentro da bênção por muitos anos. Por muitos anos. Se você tinha uma vida que oscilava, a hora eu estava lá em cima e daqui a pouco estava lá embaixo, chegou o tempo do fim disso na tua vida. Ei, querido, porque você vai entrar num período onde vai viver a bênção do Senhor permanentemente, por longos anos. E o que acontece? Deus precisava de um rei. Escuta, Deus, quando precisa de um rei, Ele vai encontrar alguém que valoriza os seus princípios. Ele não vai procurar alguém que está completamente desalinhado com os princípios deles, irmãos. Ei, Deus visita as pessoas dentro da sua casa. Você não tem ideia do que é a tua casa. Você não tem ideia do que é o lugar secreto da tua adoração, da tua intimidade, do teu encontro com Deus. Ei, tem pessoas que pensam que é aqui na igreja o lugar de se buscar o Senhor. Escuta, aqui na igreja é a grande congregação, irmão, é a grande tenda, irmão. A pequena tenda é a tua casa. Ei, a pequena tenda é aquela lá onde você adora o Pai e recebe dele lá. Ei, a restauração do tabernáculo caído de Davi começa dentro da nossa casa. É lá dentro, é lá que você, querido, se encontra com o Senhor. E na tua intimidade com o Senhor, Ele te visita e conhece e restaura completamente todas as coisas na tua vida. E quando você vem para a casa do Senhor, amados, aí você entende a palavra que diz: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Por quê? Você vai levar a adoração para a casa do Senhor, você vai levar a adoração para o lugar da grande tenda. E aí quando chegamos aqui é uma festa tremenda, irmão. É anjo subindo e descendo o tempo todo. Você está comigo? Mas por quê? Porque dentro de casa você tem um momento de intimidade pessoal com Deus, um encontro com Ele lá dentro. É lá que Ele te conhece. E quando Deus tiver de operar alguma coisa na terra, Ele sabe aonde te encontrar. Amém? Amém, minha irmã? Glória a Deus. Capítulo 16, verso 1 disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e eu te enviarei a Jessé o belemita. Entre os seus filhos me tenho provido de um rei. Vai à casa de Jessé o belemita. Diga: eu preciso manter uma vida alinhada ao meu destino profético. Uau! Ele está ali dentro da casa do seu pai. Tinham vários irmãos, mas ele era alguém que chamava a atenção de Deus. A casa era abençoada. A casa, amados, era maravilhosa. E eu quero chamar a tua atenção para isso. A igreja pode ser uma grande bênção, mas Deus escolhe pessoas dentro da própria igreja. Tem filhos e tem filhos. Tem filhos que vão mais além. Tem filhos que eles se destacam no anonimato. Ei, escuta, o apóstolo Fábio e os outros líderes, os outros pastores podem não te ver, que tem alguém que te vê.
Ei, tem alguém que te vê. Tem alguém que sabe do leão que você está enfrentando, lá no anonimato, sozinho, pastoreando as poucas ovelhas que não te pertencem. Tem alguém que te vê quando você enfrenta o urso, lá no deserto, arriscando a tua vida, e não ganha nem um tapinha nas costas. Não tem ninguém lá para poder te ver, tirar foto, colocar no Face. Ei, não tem ninguém lá para te valorizar, para te exaltar. Ei, e você nem precisa disso. E você entrega essa glória para o Senhor. É uma vida que foi restaurada, uma vida que foi visitada, alguém que foi cuidado, amado. E essa pessoa daqui a pouco está indo lá na frente, está melhor do que você, está orando mais, está pregando mais, está cantando mais, está ministrando mais. E você olha e você diz assim: uau, Deus, obrigado, porque um dia o Senhor me usou para abençoar aquela vida. Aí você vai lembrar que ninguém nunca te valorizou por aquilo. Ei, Deus está te vendo. É o Senhor quem está te vendo. É Ele que está cuidando de você. Eu me provi de um rei na casa de Jessé o belemita. Escuta, o nome do teu pai nunca será esquecido pelo teu Deus. Seja fiel ao Senhor lá dentro da tua casa. Seja fiel ao Senhor lá onde você vive. Seja fiel ao teu pai, à tua mãe. Valoriza quem eles são. Mas apóstolos nem crentes são. Valoriza. É princípio. Pede bênção, mas ele é macumbeiro, ela é católica. Pede a bênção, ele é teu pai, ele é tua mãe. Pede a bênção, valoriza quem eles são. Ei, Provérbios diz que você deve a eles a vida. Então valoriza. Esquece a figura e olha para o princípio. Olha para o princípio e Deus será honrado por você. Quem é que está sendo adorado quando você é quebrantado e contrito? Quem é que está sendo adorado quando você se humilha? Ei, quem é? É o Senhor, seu Deus, e é Ele quem está procurando na terra um fiel. É Ele que está olhando na terra e procurando um fiel, e Ele vai te encontrar lá. Apóstolo, o senhor não sabe quantas vezes eu fui injustiçado pelo meu pai. O senhor não sabe, meu pai me abusou. O senhor não sabe o que minha mãe fez comigo. O senhor não sabe como eu fui rejeitado. Ei, querido, escuta, estas coisas acontecem para que você tenha uma visão deformada do teu Pai Celestial. Mas se você conhece princípios e valoriza o teu Pai espiritual, o teu Deus, você vai valorizar o seu pai biológico, a sua mãe biológica. Você vai restaurar essas coisas todas. Sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é que Deus vai começar a ser glorificado na tua vida, exaltado por você. Isso vai trazer cura, isso vai trazer restauração para você, isso vai trazer restauração para a tua família. E sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar os teus, e você ganha os teus passados, e você ganha os teus futuros. Você quebra as maldições de sobre a tua vida, e aquilo que acontecia não vai acontecer mais. Tudo aquilo que o inferno trabalhava para destruir, ele não vai ter mais autoridade e não vai ter condições de fazer. Por quê? Porque encontrou alguém que valorizou os princípios do Senhor e consequentemente está se alinhando ao seu futuro profético. Diga: eu vou valorizar os princípios de Deus na minha vida, e Ele vai me encontrar para ativar o meu destino profético. Diga: o meu destino profético será ativado quando eu começar a valorizar aquilo que o meu Deus coloca diante de mim. Eu vou valorizar então meu pai, minha mãe, eu vou valorizar os meus líderes, eu vou fazer com que Ele seja glorificado no oculto. Vem comigo, amado. Capítulo 16, verso 11 melhor. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Era ruivo, belos de olhos, boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te, unge-o, este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Diga: no meio.
dos seus irmãos, da sua casa, ele foi ungido. E daquele dia em diante, diga, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Você está comigo? Ei, Davi agia por princípios, se alinhando a todo o seu destino profético. Chegou o momento de ser encontrado por Deus e receber uma unção, e essa unção trouxe sobre ele uma ativação do Espírito Santo, e nós estamos vivendo este momento, nós estamos numa imersão total. Escuta, é tempo de ativação profética para milagres, é tempo de ativação profética para vermos os céus descerem, para que as coisas aconteçam e as cadeias do inferno sejam quebradas, e o nome do Senhor seja glorificado, colocado no lugar mais alto deste estado, através de filhos e pais espirituais que assumam a sua vida diante do Senhor. Você está comigo? Deus encontrou, trouxe unção. Escuta, Deus está te encontrando para te trazer unção. Você não está aqui por acaso, você está aqui nesse momento para receber essa ativação profética, para viver neste estado o maior mover do Espírito Santo que este estado viverá. Ah não, você não entendeu. Você não entendeu? Você está aqui para ser usado por Deus. Você vai ativar outras pessoas para viver o maior mover profético e apostólico do Espírito do Senhor neste estado. Prepare-se para ganhar multidões de almas. Ei, prepare-se para estabelecer governo. Eu vou dizer para você, se você não puder fazer uma faculdade de Direito, pague para alguém fazer, para que essa pessoa amanhã assuma uma posição de governo em várias áreas desse lugar, desse estado. Se você tiver, faça. Se você já é um advogado, alinhe sua vida. Se você é um economista, alinhe sua vida. Se você é alguém que tem tendência e sabe que tem um chamado para a área política, alinhe a sua vida, porque Deus precisa ativar filhos que serão pais para assumir o governo dessa nação, o governo em todas as esferas do estado e dessa nação. E Deus vai procurar e vai achar onde? Na sua casa, aqui no meio. Ei, os olhos do Senhor estão procurando pessoas nessa noite. Você não está aqui por acaso. Ei, não olhe, diga assim, puxa vida, o fulano tinha que estar aqui. Não, quem tinha que estar aqui é você. É você quem tinha que estar. É você quem tem que assumir. É contigo que Deus está tocando e Deus está falando. Você está comigo? Diga, eu preciso de uma postura alinhada ao meu destino profético. Isso aí, minha irmã, obrigado. Passa um pouquinho e diz a palavra do Senhor, capítulo 16 ainda, verso 19. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Diga assim: envia-me Davi, teu filho, aquele que está com as ovelhas. Diga assim: não importa a posição elevada em que uma pessoa esteja, e a posição inferior em que eu possa me encontrar diante da sociedade, aquele que está lá em cima vai reconhecer a unção de Deus na minha vida e vai me chamar para o lugar onde Ele está. Para o lugar onde Ele está, porque Ele não pode governar sem a minha presença. Ele não pode ficar de pé sem a minha presença. Ele precisa daquilo que está em mim para que Ele possa governar. Diga assim: Ele precisa daquilo que está em mim para que Ele possa governar. Diga assim: aquilo que está em mim é maior do que o que está no mundo e vai ser reconhecido diante de principados, potestades, diante dos dominadores, diante do mundo tenebroso, diante de todos e diante das esferas de governo deste mundo, até que me chame para que eu entre no palácio e esteja em sua presença. Me envia teu filho Jessé, aquele que está lá no meio das ovelhas, me envia ele. Jessé prepara.
Jessé prepara todas as coisas e envia Davi. Olha o texto que aqui diz, é tão lindo isso, irmãos. Meu Deus. Tomou Jessé um jumento carregado de pão e odre de vinho e cabrito, e os enviou a Saul pela mão do seu filho Davi. Diga, pão e vinho. E cordeiro para o sacrifício. Diga, pão, vinho e cordeiro. E uma pessoa, diga, e uma pessoa, um filho enviado pelo pai. Diga assim, o pai envia o filho e dá ao filho pão e vinho, e dá ao filho cordeiro. Ei, você está comigo, querido? Você está entendendo o mistério? Você está entendendo? Diga assim, ele não vai ser objeto da aliança. E ele não vai ser o cordeiro completo. Diga assim, ele não levou o cordeiro pela metade, ele não levou parte do cordeiro, ele levou o cordeiro inteiro. Ele levou pão, ele levou vinho em abundância e ele leva o cordeiro. Escuta, você vai ser enviado por teu pai apostólico e profético. Você será enviado para coisas que você não tem ideia. Ei, você precisa estar alinhada a esta ativação profética e se mover nessa ativação profética deste tempo. Ei, escuta, sabe o que está acontecendo aqui, amados? Deus está chamando você e está te fazendo enxergar, e eu sei que nesse momento muitas coisas estão se passando pela tua cabeça, muitas coisas estão sendo trazidas à tona pelo Espírito Santo aí, nesse momento aí, ativando você, para você poder se lembrar de coisas que você deixou para trás há algum tempo, e ser novamente, sabe, revigorado, para voltar à essência, a voltar à simplicidade, à pureza, e a crer que Deus pode te usar, que Deus pode ser grande na tua vida e pode te levar ao teu destino profético que já foi revelado lá atrás. Meu Deus, pão, vinho e o cordeiro completo. Diga assim comigo, palavra de aliança. Ei, diga assim comigo, vínculo de aliança e o cordeiro completo. Vem comigo, vem comigo. Diz a palavra do Senhor, então, quando chega no capítulo 17. Aliás, ainda no capítulo 16, tem um negócio muito tremendo, irmãos. Porque assim, ele enviou, guarda isso contigo, ele enviou o mensageiro até Jessé, pedindo que Davi fosse. Davi foi. Amém ou não amém? Davi chegou no palácio, então diz assim, então Saul mandou dizer a Jessé, deixa-me estar Davi perante mim, verso 22, pois achou graça aos meus olhos, sempre que o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a sua harpa, tocava, e então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Amém? Diga assim comigo, aquele que adora ao Senhor no secreto será levado ao palácio para adorar ao Senhor num nível de exposição mais alto, para glorificar e exaltar o nome do Senhor e expulsar a ação dos espíritos malignos que dominam hoje as esferas de governo. Ah não, você não está entendendo. Você não está entendendo. E dominam hoje as esferas de governo. Estes espíritos malignos serão destruídos pelo poder da adoração de um filho que leva pão, vinho e cordeiro, de um filho alinhado a uma paternidade e enviado por este pai. Você está comigo? Ele não está sozinho, ele não está apurando, eu tenho que fazer a minha vida com Deus, eu tenho que fazer meu ministério. Não, você não tem ministério sem pai. Você não tem ministério sem pão, você não tem ministério sem vinho, você não tem ministério sem cordeiro, querido. Ei, se você tiver tudo, mas não tiver a palavra de envio do teu pai, fica quieto, para e espera até que o Senhor mova todas as coisas e o rei peça a tua presença ao teu pai que vai te enviar. Você está entendendo? As coisas, elas nunca são soltas no mundo espiritual, irmãos. O reino de Deus obedece a princípios.
Não há nenhuma vitória de Deus que não esteja completamente linkada a princípios. Ei, os fins não justificam os meios, não, querido. Escuta, Deus não precisa de subterfúgio nenhum para ganhar almas, para fazer a obra, para fazer a pseudo-obra do Senhor que anda sendo feita. Nada tem a ver com isso que você está ouvindo aqui hoje. Você está entendendo? Nada tem a ver com isso que Deus está te chamando para você fazer. Então, fica na sua. Mas o fulano está fazendo tanto sucesso, deixa ele. Fica na sua. Mas o outro ministério, você não foi chamado para julgar ninguém, nem para ver nada. Você foi chamado para obedecer princípios do Senhor. Agradar ao Senhor. Alô? Até que Ele venha. Capítulo 17, então, meu Deus, Jesus poderoso, já são 9h30, já passou de 9h30, capítulo 17, verso 12, ora, Davi era o filho de um homem efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé. Jessé tinha 8 filhos, no dia de Saul, este homem já era velho e avançado de idade, os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Eliabe o primogênito, o segundo Abinadab, o terceiro Samar. Davi era o mais moço. Os 3 mais velhos seguiram a Saul, mas Davi ia e voltava a Saul para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Diga assim comigo: Davi ia, mas voltava. Davi ia para o palácio, mas voltava para o rebanho. Ele ia para o lugar mais alto, mas voltava para o lugar mais baixo. Ele ia para o lugar mais alto no olhar dos homens e voltava para o lugar mais baixo no olhar dos homens. Mas no olhar do mundo espiritual, ele saía do lugar mais alto e ele ia para o lugar mais baixo. Ei, porque o lugar mais alto é aquele onde o Senhor é glorificado em oculto. Esse é o lugar mais alto. Ei, ele saía desse lugar para ir ao lugar mais baixo. E aí, amados, chegou um momento em que ele chega diante daquela turma todinha ali, olhando para o gigante, e o gigante afrontando o exército do Deus vivo. Vem comigo. E quando chega aqui no capítulo 17, meu Deus, eu preciso de mais tempo, Senhor, me ajuda, senão papai me pega. Olha aí, ó. Olha aí, papai, a turma está mandando eu continuar, papai. Olha aí, Jesus poderoso. E aí, amados, chegou a palavra do Senhor aqui no verso 20, diz assim: no dia seguinte, Davi levantou-se, diga assim, Davi se levantou, em obediência ao seu pai. No dia seguinte, diga assim, logo no dia imediato, a palavra profética liberada pelo pai, ele se levantou de madrugada, diga bem cedo, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, diga comigo, partiu, como Jessé lhe ordenara, diga assim, partiu, como seu pai lhe ordenara, como Jessé lhe ordenara. Diga-se comigo, eu preciso aprender a nova do momento. Hashtag partiu. Olha aí, minha irmã, olha para tua irmã e diz para você, hashtag partiu. Em obediência ao Pai. Ei, eu preciso partir em obediência imediata. Aquele que ouve a voz do Senhor através do seu pai apostólico e profético não pode ficar parado, tem que partir. Mas como é que vai ser? Não se preocupa, vai. Pega o que tem e segue em obediência. E você vai estar com isso, se alinhando ao teu destino profético. Ei, eu e você sabemos aonde termina essa história. Você está comigo? Davi não sabia não. O teu problema é que você não sabe como é que vai ser o teu dia de amanhã.
O teu problema é que você sabe que você vai enfrentar dificuldades, pessoas de cara feia, pessoas que vão se levantar contra, falta de finanças, falta de estrutura, falta de um monte de coisa. Mas escuta só uma coisa, querido, o teu Deus sabe de tudo isso. Se Ele está te mandando ir através de um pai, vá, porque todas as coisas, elas vão estar prontas quando você chegar lá. Mas não tem nada, vai estar pronto. Eu ouvi meu pai falando comigo, ele me pegou um dia, fez um ato profético comigo. Eu sou filho de um segundo casamento de minha mãe. Filho único do meu pai. Dentro do ventre da minha mãe, tinha 2 crianças, e ela foi abortar, porque ela já tinha outros 3 filhos de um outro casamento. Ela foi numa clínica, abortou, voltou para casa, e quando passou os dias, continuou com os sintomas de gravidez, voltou novamente à clínica de aborto, e o médico falou: eu tirei uma criança e você viu, mas tem outro aí dentro, e esse eu não vou tirar. Sou eu. Você está comigo? Com essa situação, eu tinha um trauma comigo que eu não sabia. Abortos aconteciam na minha vida e eu não sabia. Eu começava as coisas e não concluía. As coisas iam e voltavam, elas não fluíam, até que o meu pai fez um ato profético comigo, ungiu meu umbigo, me desligando de tudo aquilo que eu vivi. E ato profético funciona mesmo. E eu acreditei. Você está comigo? Eu acreditei. E ali ele virou para mim e falou: meu filho, ouça o que eu vou te falar. Você vai num lugar, vai ouvir uma palavra profética, se alinha a essa palavra, porque Deus vai te abençoar. Eu falei: o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ouvir uma palavra. Eu comecei a ir para tudo quanto é canto, irmão, procurando ouvir alguém para falar algo comigo. Bom, o pai do meu pai, que é o meu pai também, é o apóstolo Rony Chaves. O pai do apóstolo Rony Chaves, que é meu pai também, é o apóstolo Dr. Morris Cerulo. Dr. Morris Cerulo estava no Rio de Janeiro. Eu falei: vou ouvir Dr. Morris Cerulo. Fui até a convenção da Adonep na Barra da Tijuca, onde ele ia ministrar. E ele está lá pregando, irmãos, ele está falando coisas poderosas, e ele está utilizando o texto que diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do inferno. E aí está ele pregando com aquela ousadia dele, e eu querendo ir lá para frente. Aí eu puxei minha esposa, falei: vamos, não vamos, ficamos naquela coisa, né, de querer, amando, mas não era ali naquele lugar. Terminou, a palavra foi tremenda, eu recebi aquela palavra, mas ainda não foi aquilo. E aí, eu fui convidado a sair daquela reunião e ir para uma outra reunião, onde Mike Murdock estava ministrando. Comunidade Evangélica da Zona Sul. Eu falei: vamos lá. Quando eu cheguei lá, ninguém sabia, mas eu tinha sido despejado do imóvel da igreja. Assinei uma rescisão que o Espírito Santo falou comigo: assina. Eu falei: e aonde que eu vou colocar a igreja? Ninguém sabia, mas eu estava aflito sem saber onde ia colocar a igreja. Escuta, quando a coisa começa a apertar, para um filho de Deus que está alinhado à paternidade, é porque vem vitória por aí. Ei, não fica agitado, pensando: o que eu vou fazer, como é que vai ser? Papai está conduzindo você está num processo de Jeová, o Pai está te conduzindo em vitória.
Apenas faça a leitura correta de todos os momentos que você está vivendo. Você está comigo? E creia, creia, creia. Não abra mão de crer. Quando eu chego lá, Mike Murdock está falando: eu sou um homem muito rico, e o meu pai pergunta: não sei como é que você prospera tanto, e eu sou um homem de oração. Ele disse: pai, é porque o senhor, pai, é um homem de oração, mas o senhor não faz a coisa correta. O senhor entrega oferta na igreja, o senhor é fiel a Deus, mas o senhor não dá nome à sua oferta, pai. Deixa eu ensinar para o senhor. Se o senhor quer algo da parte do Senhor, do nosso Deus, o senhor precisa aprender princípios. Então, o senhor não pode semear uma semente de goiaba e querer colher melancia. Tudo no mundo espiritual precisa ter direcionamento, foco. O senhor precisa dar foco para a sua oferta. Eu estou ouvindo aquilo, ele virou para mim, para todos ali, né, foi para mim, né? Ele disse, por exemplo, você está pagando aluguel e você precisa de um imóvel. Eu falei, opa, o aluguel que você paga é a semente do imóvel que você quer. Eu falei, uau, é essa palavra. Ele disse, então, entrega uma oferta no valor do aluguel. Eu falei, mas Deus, eu não tenho esse dinheiro aqui comigo. Ei, escuta, amados, ouça, porque é verdade. O Espírito Santo conhece tua conta bancária, ele conhece tua poupança, ele conhece todo o dinheiro que você tem, sabe todos os detalhes. E ele virou para mim e falou assim, mas quando você precisa, você entra no cheque especial. Eu falei, o Espírito Santo sabe que eu tenho cheque especial. E era R$2.000, o meu cheque especial. E o valor do aluguel era R$1.670. Eu passei o cheque. E eu comprei um imóvel de R$890 mil na época. Com uma oferta de R$1.670. Não tinha dinheiro nenhum. E Deus foi dando tudo. Sabe o que é dando tudo, irmão? Dando tudo, tudo mesmo, irmão. Mas tudo mesmo. Você não tem ideia do que é tudo. Tudo é tudo, irmão. É não ter nada, aí Deus vai dar tudo. Um imóvel que não podia chegar no mercado imobiliário porque estava baratíssimo, a ponto do secretário de fazenda do município dizer, olha, avisa o pastor lá que ele não precisa mentir, diminuindo o valor do imóvel não, porque eu fui dono daquele imóvel, aquele imóvel vale mais de 4 milhões. E não tinha construção, amado, não tinha nada do que nós fizemos. Eu disse, vai, fala com ele que eu não minto não, eu sou um pastor correto, tenho minha vida direito, e eu comprei, foi por esse valor mesmo, e não diz para ele como é que foi não, porque eu comprei tudo picado, tudo a perder de vista, e Deus foi nos dando tudo, e pagamos todas as coisas. Não ficamos devendo nada, tudo foi pago. Terminamos, quitamos a compra do imóvel. Você está comigo? Só tem um detalhe, irmão, chegou um dia em que nós fizemos uma campanha de oração, 100 dias de oração, 193 dias de adoração, 24 horas. Nossa igreja é uma das únicas igrejas, ou se não é a única igreja, no Brasil ou na América Latina. Nós vamos completar agora 4 anos de adoração, 24 horas. Poxa, glória a Deus, tão fraquinho desse, Jesus poderoso. Nossa igreja adora 24 horas por dia. São 24 horas a chama mantida, o altar mantido, oração, intercessão, atos proféticos e adoração. Alô, você está comigo? E aí chegou no dia, finalizando o período de adoração. E quando chegou todo mundo para aquele momento que todo mundo ia trazer uma oferta guardada nesse tempo todinho. Irmão, quando chegou nesse dia, o Espírito Santo falou comigo, tem um monte de gente aqui que está te dizendo assim, eu sabia que foi para o momento da oferta que tudo foi feito. Eu falei, é mesmo, Senhor? É. E aí, irmãos, o que o Senhor disse? Manda todo mundo ofertar, levantar as suas ofertas e ora. Levantar o horário. Aí o Espírito Santo falou comigo, agora faz o seguinte, manda cada um abraçar o seu irmão que está do lado. Eu disse, o Espírito Santo mandou você abraçar o irmão que está do lado.
e mandou entregar para você. Mandou você entregar para ele a oferta que você trouxe, porque ele disse que não precisa do teu dinheiro para pagar esse imóvel. Alô? Como é que vai ser o dia de amanhã, apóstolo? O dia de amanhã não tinha dinheiro. Como é que vai ser para pagar a prestação? Não tem dinheiro. No outro dia chegou um casal de missionário da Índia. Eu falei, agora entendi o mistério. Isso foi numa terça-feira, na quarta-feira chegou o casal da Índia. Terminou de ministrar, todo paramentado. Retiramos uma oferta. Eu falei, agora vai ter dinheiro para pagar os pedreiros no final da semana e dinheiro para pagar a prestação. O Senhor disse, não toca nas ofertas. Pega do jeito que está, nem contabiliza. Entrega os envelopes todo para eles. Ou você confia em Deus, ou você não confia. E se você não confiar, você corta ali o alinhamento profético que você estava tendo com o teu futuro. Davi partiu, irmão. Olha para o teu irmão, olha para ele e diz para ele, você precisa partir. Você precisa crer, você precisa continuar crendo, você precisa se alinhar ao teu futuro profético. Deixa eu concluir, amados, deixa eu concluir. Vem comigo então. Diz a palavra do Senhor, verso 25: diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu para afrontar Israel, a quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, lhe dará a sua filha e fará a sua casa do seu pai livre de impostos em Israel. Perguntou Davi aos homens que estavam perto dele, que farão ao homem que matar ao filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Diga-se comigo, eu preciso me acostumar a ouvir a palavra profética, aquilo que me dá esperança, aquilo que me alinha ao meu futuro. Eu preciso ir para outro e ouvir novamente. Eu preciso ouvir mais uma vez. Eu preciso pegar a palavra que eu já ouvi há tempos atrás e reativá-la dentro de mim, para que os princípios permaneçam ativos dentro de mim, me levando, me impulsionando a ir à frente. Você está comigo, querido? E diz a palavra do Senhor que Eliabe, o irmão mais velho, chega perto dele e diz assim: o que você está fazendo aqui? Eu conheço a presunção do teu coração. Volta para aquelas poucas ovelhas que você deixou lá no deserto. Davi olhou e falou: o que eu fiz agora? Eu só fiz uma pergunta. Diga assim comigo: aquele que partiu em obediência ao Pai não pode ser paralisado por irmãos mais velhos que não compreenderam a visão, que não se alinharam ao seu destino profético, que não foram encontrados pelo Senhor na casa do Pai, que não serviram ao Senhor conforme o Senhor esperava. Ei, ele não pode ouvir esses irmãos mais velhos. Você está comigo, querido? Você precisa se alinhar ao teu chamado apostólico e profético. Você precisa se alinhar ao teu destino profético. E diz a palavra do Senhor, então, que Davi, diga-se comigo, Davi se desviou do seu irmão mais velho e foi para outro que falava as mesmas coisas de antes. Você está comigo, amado? Davi vai e se apresenta a Saul e diz: eu vou contra o filisteu e vou tirar a afronta de Israel. E Saul disse: contra ele você não pode ir, ele é guerreiro desde a sua infância e você é apenas um menino. Ei, ele disse: um dia eu me levantei contra um urso que queria tomar a ovelha do meu pai. Um dia eu matei também um leão. Eu vou fazer o mesmo com esse incircunciso filisteu. Diga assim comigo: aquele que se alinha à voz profética, ao seu destino profético, em palavra de envio do seu pai apostólico e profético, essa pessoa é renovada pelo Espírito e ela não enxerga impossibilidades.
ele só enxerga possibilidades. Ele está se alinhando às possibilidades. Sabe o que ele está ouvindo? Ele está ouvindo: você vai ficar rico. Olha para o teu irmão e diz para o teu irmão: tudo que o inferno quer é que você não obtenha as riquezas que Deus tem para a tua vida. Ah não, fala aí para o teu irmão, seja profeta na vida de alguém, vai, me ajuda. Tudo que o inferno quer é que você não enriqueça, que você seja pobre, que você não tenha recurso, que você viva mendigando, viva com dificuldade. Mas tem mais, ei, tem mais. Deus te vê na posição de honra. Então, presta bem atenção, você vai ser genro do rei. Teu lugar é no palácio, definitivamente. Isto está mostrando profeticamente qual é o teu destino. Ei, e para completar, a casa do teu pai será abençoada, livre de impostos. Oh, olha a paternidade sendo tocada, ativada. Aquele que enviou, ele agora vai ser abençoado pelo filho que foi enviado. E o filho foi enviado, ei, apenas para ver como é que estava a batalha e levar os queijinhos para o comandante. Eles não estão sabendo que o Deus Todo-Poderoso está tramando para fazê-los bem. Tem algo te esperando lá na frente. Não retroceda. Nós não retrocedemos, nós perseveramos, nós não voltamos atrás. O meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, minha alma não se alegra nele. Ei, alinhe-se ao teu destino profético. E diz a palavra do Senhor que então Saul pega uma armadura, põe nele. Ouça, diga comigo assim: eu não posso servir ao meu Deus, servir a minha paternidade com armas naturais. Ah, não, eu não posso. Diga: as minhas armas não são carnais. As minhas armas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas e anular os sofismas. Em Deus nós somos mais que vencedores. É Ele que vai te exaltar, é Ele quem vai te levantar, é Ele quem vai fazer com que o teu nome seja grande através do poder dEle, através da ação dEle, e não através de recursos do homem. Abandonou, disse: com isso eu não posso ir. E diz a palavra do Senhor que ele desce ao ribeiro, pega 5 pedrinhas lisas e ele parte em direção ao seu destino profético. O seu inimigo, a quem ele tinha que vencer. Ouça bem, aquilo que te desafia, é nisso que Deus quer que você rompa. Não, peraí. Aquilo que te desafia, é nisso que Deus quer que você rompa. Apóstolo, o senhor não sabe como é difícil voltar à casa do meu pai e pedir perdão para ele. O senhor não sabe como é difícil perdoar o que foi feito. O senhor não sabe quanto minha mãe sofreu. O senhor não sabe o quanto nós sofremos lá em casa. O senhor não sabe quantas coisas nós passamos. O senhor não sabe o que nós vivemos. Aquilo que te desafia, é nisso que Deus quer que você rompa. Chegou o tempo do teu rompimento. Chegou o tempo de você ir mais além. Ei, Deus quer fazer com que você alcance o objetivo que Ele traçou para a tua vida. É exatamente aí que está tudo travado. Ei, as coisas não podem continuar como estão. Elas precisam alcançar o objetivo que Deus tem para a tua vida. Você está comigo, querido? Diz a palavra do Senhor que ele avança em direção do gigante, acerta o gigante, ele cai, mas Davi vai até ele, toma da sua espada, corta o seu pescoço, pega a sua cabeça. E quando Davi vai, sabe o que acontece? Saul chama o comandante do exército e diz assim: ei, pergunta a ele, quem é o pai dele? Quem é o pai dele? O comandante disse: eu não sei. Vive o rei que eu não sei. Vai até ele e pergunta quem é o pai dele. Mas quando ele pega a cabeça do gigante, ele mesmo vai até Davi. Ele mesmo vai até Davi e pergunta: jovem, quem é o teu pai? Quem é o teu pai? Escuta, ele não estava lá na casa de Saul?
Saul não tinha mandado até Jessé para buscar Davi? E como é que ele não sabia quem era o pai dele? Até que a venda espiritual seja quebrada. Ei, ninguém vai te reconhecer e reconhecer tua paternidade. Mas o dia que você enfrentar o que te desafia, o que te paralisa, a tua paternidade virá à tona. E o teu nome virá à tona. E você vai poder dar a honra a quem tem honra. E a quem deve receber a honra. Davi disse: sou filho de Jessé, o belemita, teu servo. Você pode ficar de pé? Sou filho de Jessé, o belemita, teu servo. Feche os teus olhos por um instante. Eu sei que Deus está desatando o destino profético de muitas pessoas. Não importa onde você foi paralisado, não importa o que aconteceu lá atrás, o que importa hoje é se você entende que o Senhor teu Deus está te visitando neste momento e alinhando tua vida. Ele está fazendo com que você possa olhar e possa ver, enxergar o que te paralisou, onde você foi paralisado, até onde você chegou. E cada vitória que você alcançou ontem foi maravilhosa, mas para ativar a tua memória de que o Senhor é contigo para lhe conceder outras, de que o Senhor é contigo para te fazer avançar, até o dia em que você vai entrar definitivamente para o palácio, para governar por uma condução profética do Senhor para a tua vida. Não pare, não retroceda, não volte atrás, mas traga à memória aquilo que te dá esperança, aquilo que te ativa profeticamente e faz com que você alcance tudo o que Deus tem para a tua vida nesse tempo. Deus quer ativar você. Eu tenho plena certeza disso. Deus quer alinhar você. Se você não entendeu, uma companhia de pastor, de profetas e apóstolos chegaram nesse lugar, enviados pelo Senhor para ativar tua vida. Enviados pelo Senhor para ativar tua vida. Eu estava na madrugada escrevendo e eu precisava concluir esse devocional. O editor esperando o texto que eu precisava entregar. E eu deixei minha esposa no quarto, desci e comecei a escrever. E eu estou escrevendo. E já era de madrugada. E o telefone tocou. E eu disse: meu Deus, quem é essa hora? Como eu sou pastor, peguei o telefone, olhei. Era um número desconhecido. Eu não conhecia aquele número. Mas eu olhei mais uma vez e continuou insistindo. Eu peguei, atendi o telefone. Era uma mãe em desespero. Estava em casa com seu marido, novos convertidos, e o seu filho
estava endemoniado em casa. Caiu possesso, todo torto, endemoniado. E ele, sem saber o que fazer, já tinha 2 horas que estavam orando. Tinham tentado ligar para o líder deles e não tinha conseguido. Apóstolo, me perdoa, mas meu filho está endemoniado. Eu falei, vou parar tudo que eu estou escrevendo e eu vou lá. Fui no quarto, peguei um tênis, peguei um casaco, estava frio. E quando eu cheguei embaixo, eu falei, eu não vou. Peguei o telefone, liguei para ela e disse, minha irmã, você e o teu marido são autoridade espiritual sobre a vida do teu filho. Você vai fazer exatamente como eu te disser. Põe a mão sobre ele, não disputa força com ele. Exerce a autoridade no nome de Jesus e diga, espírito maligno, eu te repreendo agora na autoridade do nome de Jesus de Nazaré. Sai da vida do meu filho. Faça isso. Só isso. Mais nada. Você entendeu bem? Ela disse, entendi, apóstolo. Entendi. Desliguei o telefone e fiz uma oração. Eu disse, espírito maligno, eu te repreendo agora. Sai da vida deste jovem agora, neste momento. É uma ordem. Peguei o telefone, liguei para ela. E aí, minha filha, como é que está? Apóstolo, ele deu um grito, sentou e falou, mãe, o que está acontecendo? O que aconteceu? Meu Deus. Escuta, o inferno quer distrair você e te paralisar e te levar a medir forças com ele. Não meça forças. Apenas seja filho e exerça a autoridade de filho. Exerça o poder de ser filho de Deus. Ordene as coisas no mundo do Espírito. Você que é pai, você que é mãe, ordene as coisas no mundo do Espírito. E você vai ver Deus agindo de maneira poderosa.